E muito obrigado por aceitar meu convite, tá bom? Obrigado mesmo. Também te amo. Amém. Graças a Deus. Boa noite, igreja bendita. Graça e paz da parte do nosso Deus. Muito obrigada, marido, pelo convite, pela confiança. E hoje eu estou diferente. Estou tremendo mesmo aqui. É um temor santo, né? Por estar neste altar e saber que esta palavra vai causar um impacto na sua vida. Eu tenho certeza disso, porque causou na minha vida, transformou muitas coisas em mim, na minha forma de pensar, de agir, de enxergar o amor de Deus. E eu tenho certeza de que acontecerá assim também na sua vida. Amém? Graças a Deus por tudo. Muito obrigada, meu amor. E obrigada, igreja, por me amar com o amor do Senhor Jesus. Então, para que nós possamos seguir esta série preciosa de mensagens que o nosso bispo iniciou e que tem curado, tem trazido cura às nossas vidas. O tema sendo curado pela graça, parte 11. Eu quero que você abra a sua Bíblia ou acompanhe no telão. Os internautas também. Que você esteja atento aí na sua casa. Não se disperse. Deus tem um recado muito precioso para a sua vida, para o seu coração. E eu tenho certeza que a partir de hoje você não será mais o mesmo. Então, desplugue aí de tudo que seja externo. Fixe os seus olhos na TV ou no seu celular. Esqueça a Bispa Ione, ouça apenas a voz de Deus através da minha vida. E eu sei que você será sarado definitivamente essa noite. Salmo 147, 3 diz assim: sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. O Senhor é um Deus que sara aqueles que têm um coração quebrantado. O Senhor é um Deus que pensa, que se ocupa, que se preocupa, que conhece as nossas feridas. E o Senhor é um Deus que te trouxe aqui para que você não saia daqui sendo a mesma pessoa. Amém? Pai amado e bendito, eu te louvo, Jesus, por esta noite preciosa. Eu te louvo, Jesus, pelo privilégio que nós temos de estar na tua casa. Pelo privilégio que nós temos, Pai, de sermos cuidados por ti. Eu te louvo, Jesus, porque o Senhor sonda os nossos corações, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe exatamente o que nós precisamos. E eu tenho certeza, Pai, de que esta palavra vai tratar as nossas vidas, os nossos corações. De que esta palavra, Senhor, vai trazer cura para os que estão com o coração quebrantado, Jesus. Usa a minha vida, Senhor, que não seja mais a Ione, mas que seja o teu Espírito a falar através da minha boca, Jesus. Fala ao coração dos teus filhos, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Nós podemos começar louvando a Deus com um lindo aplauso? Graças a Deus. Graças a Deus, amados. Louve a Deus. Aplauda bem forte. Eu queria que você pensasse assim: o Senhor me ama. Ele me trouxe aqui com perfeita saúde, com paz, para ouvir a sua palavra. Diga assim: eu sou um privilegiado. Graças a Deus por isso. Amados, nós lemos estes salmos, né, que está nos acompanhando já há 10 mensagens. Essa é a 11ª mensagem desta série. E este salmo tem nos acompanhado. E eu fui fazer algumas pesquisas, né, que os irmãos sabem que eu gosto de fazer. E segundo o dicionário Larousse, pesquisei até como que fala essa palavra, para não fazer feia. Segundo esse dicionário, a expressão coração quebrantado significa um coração enfraquecido, um coração vencido, um coração dobrado, domado, subjugado. E nesse mesmo dicionário, nós encontramos o sinônimo para esta palavra quebrantado, que seria contrito, que significa um coração aflito, afligido, um coração que está em contrição, e isso significa para nós cristãos, um coração que está em contrição, significa um coração que está apto
e desejoso de um arrependimento e de cura. Amém? Então, veja só que profundo. O Senhor sara os que estão hoje com o coração enfraquecido, os que se sentem com o coração vencido pelas adversidades, os que se sentem com o coração subjugado por alguma dificuldade, por alguma situação. Aqueles que têm um coração desejoso por um arrependimento e por cura. Eu sou essa pessoa. Amém? Então, olha só. No Salmos 147, 2, antes deste versículo que tem nos acompanhado, diz assim: o Senhor edifica Jerusalém. Quem é Jerusalém? A igreja. Então, essa palavra é para a igreja de Jesus. Ele congrega os dispersos de Israel. Ele congrega, ele atrai o seu povo, para que esse povo que é seu receba a cura. Coloca de novo o número 3, para a gente ler agora na sequência. Ele congrega os seus, ele edifica a sua igreja, ele atrai os seus, os que estão dispersos, os que estão dispersos por situações adversas. Entenda essa analogia. Ele atrai, por quê? Porque ele sara aqueles que estão com o coração quebrantado e pensa as suas feridas. Então, assim, Deus, ele considera todas as feridas que nós temos. Feridas, amados, são lesões causadas por algum trauma, por alguma pancada, por algum acidente que você tenha sofrido. E essas lesões, elas interrompem um fluxo orgânico no nosso organismo. Então, quando você tem uma ferida, né, por algum trauma, por alguma pancada, o seu organismo ele tem uma interrupção naquele local da ferida, e vocês devem imaginar, né? Ali podem acumular bactérias, você interrompe a sua pele, você machuca um órgão, enfim. Isso causa uma interrupção orgânica. Então, imagine que Deus, assim como nós, quando nos machucamos, não queremos ficar com aquela ferida aberta, não é verdade? Nós procuramos passar um remédio, nós procuramos, muitas vezes, se é algo mais grave, um hospital, para que seja tratado, nós passamos pomada, nós fazemos curativo. Imagine que Deus está pensando as feridas do seu coração. Quando nós falamos de coração, nós já aprendemos isso na nossa igreja, graças a Deus, nós não estamos falando do nosso órgão coração. Não é verdade? Porque se nós tivéssemos algo de errado com o nosso coração, nós procuraríamos um médico, nós faríamos um tratamento, nós teríamos ali todo o recurso necessário para tratar daquilo. Nós estamos tratando de um coração que é o coração que só pode ser acessado pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus e pelo Senhor. Então, imagine que Deus olha para as suas feridas, para aquilo que você não enxerga muitas vezes, ou que você, né, mas que dói no seu coração, nas suas emoções, e Ele está preocupado da mesma forma que você estaria em tratar uma ferida externa, algo ali que está interrompendo, né, te fazendo sofrer. Então, Deus está nessas 10 mensagens, olhando para as suas feridas, pensando cada uma delas para que haja cura, para que Ele sare, para que Ele possa trazer cura definitiva para a sua vida. Então, nessa última mensagem dessa série, eu quero que você verdadeiramente entenda, eu fiz aqui essa pequena introdução com alguns significados, para você entender que o seu coração hoje, se não esteve ainda nessas 10 mensagens, que ele hoje, a partir de hoje, ele esteja verdadeiramente quebrantado e contrito, desejoso de um arrependimento e de uma cura, de uma transformação, que você não apenas ouça esta palavra e que ela entre por um ouvido e saia por outro, não, que você deixe que ela penetre como um medicamento nessas feridas que estão no seu coração. Amém? Então, para você memorizar, repete assim comigo: o Senhor, pela sua graça, sara
as minhas feridas. Então, assim, para nós entendermos e tomarmos posse dessa cura, que só o Senhor pode nos dar, só a sua graça, só o seu favor imerecido pode trazer, nós precisamos saber quem nós somos. O bispo tratou muito sobre a nossa identidade, sobre quem nós somos em Deus. Nós precisamos aprender a ser quem nós somos, a assumir quem nós somos em Deus, e nós precisamos aprender a receber o amor de Deus, porque nós não sabemos receber o amor de Deus. Nós muitas vezes não nos achamos dignos, e hoje eu quero que você entenda que você precisa aprender a receber este amor. Então, o que nós sabemos? Nós já sabemos, esta igreja já sabe, que a escolha de Deus acerca das nossas vidas foi incondicional. Nós já sabemos também, já aprendemos que o seu amor é imutável. Nós aprendemos que Ele nos criou para Ele nos escolheu nele e para Ele. Nós já aprendemos que nada pode nos separar do amor de Deus. Estou falando alguma coisa estranha aos seus ouvidos? Nós já aprendemos, não aprendemos? Nós aprendemos que nós somos os seus filhos, que nós somos sua imagem e semelhança. Nós sabemos que Ele morreu no nosso lugar, que Ele deu a sua vida para que nós tivéssemos uma vida abundante, que Ele derramou o seu sangue no meu lugar, no seu lugar. Nós sabemos disso ou não? Sabemos. Nós sabemos que Ele nos chamou para reinar e governar, para ter uma vida feliz. Nós cantamos aqui, sou feliz com Jesus. Mas hoje, amados, nós vamos cantar isso com uma alegria diferente. Porque apesar de nós sabermos de tudo isso, que eu acabei de falar, e muito mais coisas que Deus diz a nosso respeito, muitos de nós ainda carregamos feridas duras, feridas purulentas, feridas que machucam, porque nós não conseguimos acreditar e receber esse amor de Deus. Nós não conseguimos viver esse amor que Deus tem por nós na sua totalidade, apesar de saber que Ele existe. Então, por que isso acontece? Por que nós não conseguimos viver esse amor? Por que nós não conseguimos viver a plenitude do amor de Deus pelas nossas vidas? Porque nós fixamos os nossos olhos naquilo que é humano, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós conseguimos obter, naquilo que nós precisamos construir, nos nossos títulos, diplomas, no que nós temos na nossa conta, na nossa capacidade. Quando o amor de Deus por nós não está em nenhuma dessas coisas. Então, assim, a busca do ser humano, ela é uma busca desenfreada para enriquecer, para cuidar do seu exterior, para cuidar das suas necessidades. A busca do ser humano é em estudar para ser alguém, para conquistar um diploma. A busca nós estamos muito tempo ocupados com essas coisas, e eu queria dizer que assim, essas coisas não importam para Deus. Deixa eu explicar. Não é que você não tem que estudar, não é que você não tem que trabalhar, não é que você não tem que querer o melhor para a sua família, não é que você não tem que cuidar do seu corpo. Eu estou dizendo que essas coisas não importam para Deus, porque não são essas coisas que fazem Deus nos amar. Amém? O Senhor nos amou antes de todas essas coisas existirem. Então, quando você se ocupa mais em viver para você mesmo e para satisfazer os seus desejos, as suas necessidades, do que em viver o amor de Deus, você não está sabendo receber o amor de Deus na sua plenitude. Então, a nossa vida, a nossa identidade principal, o nosso viver, o nosso eu, a nossa identidade, ela é espiritual, amados. Nós somos seres espirituais que foram criados por Deus, predestinados por Ele para a salvação, e nós temos um propósito espiritual para cumprir nesta terra. Então, tudo que nós fizermos, tudo que nós estudarmos, tudo que nós adquirirmos, pode sim serem recursos que vão potencializar
o nosso propósito, que vão nos dar, são ferramentas que vão nos auxiliar a cumprir o propósito de Deus. Mas Deus não quer que nenhum de nós sejamos pessoas dispersas, as quais Ele tem que congregar para sarar. Então, se Deus tem trazido uma mensagem a 10 cultos sobre pessoas, seus filhos dispersos, que Ele tem que congregar para sarar os corações, é porque nós temos andado dispersos com muitas coisas. Então, isso é sério, amados. E Deus é maravilhoso, Ele nos ama tanto, que Ele nos traz a esse entendimento para sarar as nossas feridas e para nos realinhar à sua vontade. Então, Deus quer que você viva o propósito dEle nessa terra. Então, Ele está nos congregando para trazer cura, amém? Bispa, mas eu estou cheio de feridas, cheio de dores no meu coração. O que eu preciso fazer? Como que eu saio desse momento disperso da minha vida? Como que eu volto para o prumo? Como que eu volto para dentro da casinha? Como é que eu vou viver esse amor de Deus? Como que eu vou enxergar esse amor de Deus pela minha vida? Eu vou ilustrar para a igreja aquilo que Deus colocou no meu coração, uma história que eu compartilhei com as mulheres. Quem participou dessa reunião vai se lembrar, foi uma mensagem que falou muito ao meu coração. Eu recebi inúmeros testemunhos das mulheres que ouviram essa mensagem. E é uma história que nós ouvimos desde a escolinha dominical, amados. Eu vou falar de um homem que está na Bíblia, muito amado por Deus, mas era um homem que tinha a sua identidade muito bem firmada, muito bem definida. Ele sabia exatamente quem ele era em Deus. Um homem que conheceu o amor de Deus antes de viver suas grandes conquistas, antes de adquirir bens, antes de ser quem ele foi nesta terra. Um homem que não se sentiu menor por ser menos capaz. Um homem que teve experiências com Deus antes de receber honras, sendo quem ele era. Este homem do qual eu vou falar é o rei Davi. Quantos aqui já ouviram a história do rei Davi? Todos nós. Desde a escolinha. Quantas vezes, bispo? Umas 2 vezes. Tem aquele jogo, né? Para Deus, 1000 anos é como um dia, 2 vezes como 2.000 vezes. Amém. Então, assim, todos nós conhecemos a história do rei Davi. Quem era o rei Davi? Vamos falar primeiro de Davi, antes de ser rei. Davi era um moço, franzino, jovem, inexperiente, sem recursos, que de uma simples função de pastor de ovelhas, porque era uma função que não era muito exaltada, né? Ele era um pastor de ovelhas, mas esse moço franzino, inexperiente, incapaz para algumas coisas, sem recursos, ele se tornou simplesmente o rei de Israel. Ele foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. Então, hoje nós, quando falamos do rei Davi, nós lembramos muito das conquistas do rei Davi. Nós lembramos dos grandes feitos do rei Davi. Nós lembramos do seu reinado. Mas nós também deveríamos lembrar que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Que Davi, aliás, vou corrigir para você entender. Antes de ser um homem segundo o coração de Deus, ele foi um moço franzino, incapaz, sem recursos, mas que tinha um coração segundo o coração de Deus. É deste Davi que nós vamos falar. Este Davi que sempre teve um coração contrito e quebrantado, porque o seu coração era segundo o coração de Deus. Então, em 1 Samuel 16, eu vou tentar ler aqui, nós vamos ler este capítulo, para que você entenda bem. Eu vou tentar ler mesmo, é pequenininho, né, amor? A letra ali, né? Amém. Bom, olha só, 1 Samuel 16, nós começamos a ver ali a história do rei Davi. Versículo 1. Disse o Senhor a Samuel:
até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Então, Deus chama o profeta Samuel e diz assim: Samuel, para de ter pena de Saul, porque eu, Deus, o rejeitei. Ele pode ter conquistado, ele pode ter sido um rei eficiente, mas eu o rejeitei. Então, para de ficar tendo peninha de Saul e vem aqui. Você vai encher um chifre com óleo e você vai até a casa de Jessé e você vai fazer o que eu mandar, porque eu já me provi de um rei. Então, Deus estava dizendo assim para Samuel: eu me provi, eu já estabeleci, eu já providenciei tudo, eu já determinei, e lá na casa de Jessé tem um rei para você ungir. Então, Samuel, o profeta Samuel, obedece a Deus. Pode colocar o 2, por favor. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Então imagina, né? Eles estavam lá, vendo o profeta Samuel. O que está acontecendo? Pode passar. Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Então ele falou: olha, minha vinda é de paz, mas meu negócio é contigo, Jessé. Vem cá, você, os teus filhos, nós vamos oferecer um sacrifício a Deus e você vai comigo. Algo vai acontecer. Aí olha só que interessante no versículo 6. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe. Quem viu? O profeta Samuel. Ele disse: uau, Deus me mandou para a casa de Jessé e disse que ali está o futuro rei de Israel. Então, quando ele entra, ele vê a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Amados, eu fiquei imaginando essa cena. O profeta Samuel, já com uma idadezinha, né? Pensando assim, já tinha visto Saul realizar tantas coisas. Quando ele entra na casa de Jessé, ele se depara com Eliabe. Eu imaginei que Eliabe fosse um homem assim alto, forte, barbudo, fortão, igual meu marido. Cara de rei, lindo. Sabe assim, devia estar brilhando aqueles gominhos assim. Fortão. Samuel deve ter pensado assim: é esse. O homem tem cara de rei, tem postura de rei, tem a força de um rei. Não é verdade? Você pensaria a mesma coisa ou não ia pensar? Com certeza, né? Você imagina um rei, uau, um rei forte. Então, assim, Samuel e toda a torcida do Corinthians, que é muito grande, iriam olhar para Eliabe e pensar: esse é o cara. E eu não ia. Foi o que Samuel pensou. E aí, quando ele pensou: ah, não, é esse daí. Opa, agora vou ungir ele, já vou pegar o caminho da roça. Mas olha só o versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Imagina Samuel falando: meu Deus, o homem é tudo de bom, mas o Senhor havia o rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, vê a força, vê a altura, vê a beleza, vê o que tem no banco, vê o carro que anda, vê os títulos que tem, vê a conta bancária. O homem vê assim. Nós vemos assim, mas o Senhor vê o
coração. Então, Deus disse, para de olhar para a aparência, para de olhar para a altura, para de olhar para os gominhos dele, para de olhar para a força dele. Eu não quero nada disso. O que eu quero, o que eu estou procurando é um coração contrito, um coração desejoso de me agradar. Deus não estava procurando nada que era externo, amados. Deus estava procurando um coração contrito. Amém? Então, nessa hora, olha o detalhe. O profeta Samuel já fica ali ligeiro, né, bispo? Porque Deus deu uma dica para ele, né? Deus falou, olha, o rei que eu escolhi não olha para a altura, não olha para a força, não olha para a aparência dele, porque eu vejo o coração. Aí, a partir daí, ele começa a chamar um por um dos seus filhos. Né? E aí ele fala, então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel. Coloca para mim já no versículo 11, por favor, Nick. Perguntou Samuel a Jessé. Aí passa um, passa dois, passa três, ele fala, não é nenhum desses, tudo forte, um mais bonito que o outro. Meu Deus, mas Deus não falou para não olhar para isso. Acho que Samuel deve ter pensado assim, pastor Rogério, quando vier um feinho, um baixinho, esse que vai ser o rei. Eu acho que ele teve essa percepção de Deus, porque ele também começou a falar, não é isso, Deus mandou não olhar para a aparência. Então, nós sempre ouvimos dizer, amados, olha lá, vou ler o versículo. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, então manda chamar, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então havia mais um filho, que estava apacentando ovelhas, e Jessé disse assim, o mais moço, é o filho caçula, o menino. Tem esse filho. Talvez Jessé tivesse pensado assim, não, mas não vou chamar esse menino para ser ungido, não tem cabimento, não tem nexo. E, na verdade, a gente sempre ouviu essa história dizendo assim, Jessé se esqueceu, Jessé desprezou Davi. Não é assim que a gente sempre ouviu essa história? Eu queria que você se atentasse para um detalhe dessa história, que nos faz entender o amor de Deus pelas nossas vidas. Então, assim, quando Jessé olhou para Davi, pensou em Davi, na verdade, ele estava olhando para o seu filho, ele estava olhando ali para o pequeno Davi, para o menino Davi, um adolescente, inexperiente, frágil, sem estudos ainda, sem preparo para ir para uma batalha, sem condição de assumir um reinado, de ser ungido rei. Ele não tinha nem a estatura física, ele era baixinho, a Bíblia fala que ele era magrinho, que ele tinha o cabelo ruivo, que ele era pequenininho. Davi, Jessé, quando olhava para o seu filho, ele falava assim, meu Deus, esse meu filho só sabe cuidar de ovelhas e levar um pãozinho, às vezes, para os irmãos. Então, quando Jessé olhava para o seu filho Davi, ele não via só a incapacidade, ele falou assim, é improvável, guarde essa palavra, é improvável que o rei seja Davi. Então, Jessé olhava e dizia, ali está um improvável. Os olhos humanos de um pai, a perspectiva de um pai, que estava ali imaginando que para ser um rei, para reinar, para governar, para ser honrado por Deus, para ser ungido pelo profeta, ele deveria ser alto, forte, inteligente, musculoso, apto, experiente. Ele deveria ter feito uma faculdade, ele deveria andar num carro zero, ele deveria ter uma casa boa, ele deveria ter uma vida estabilizada. Os irmãos estão entendendo? Então, essa era a visão humana de um pai. Só que esse pai não imaginava que Deus, sendo Deus e soberano, amava Davi. E Deus queria usar o improvável. Deus amava o improvável. Deus havia escolhido o que era improvável. Deus não estava procurando condição física, estatura perfeita. Deus não estava procurando intelectualidade, força. Deus estava querendo apenas um coração que fosse totalmente dele. Para a sua família, para os seus irmãos, para o seu pai, Davi era apenas um menino, o menino Davi. Improvável que fosse rei. Para aquele pai, como eu disse, não fazia nenhum sentido chamar aquele filho pequenino por que ele seria o rei? Ele não tinha nenhuma condição de ser rei.
Era assim que aquele pai olhava para aquele filho. Mas o que eles não sabiam, e nem o profeta sabia, porque quando ele chega, a primeira coisa que ele pensa é que aquele fortão seria o rei. Provavelmente esse vai ser o rei. O que eles não sabiam, e que nós também muitas vezes esquecemos, é que Deus não olha com a mesma perspectiva que nós olhamos. A visão de Deus é completamente diferente da nossa visão. Deus vê dentro. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe cada uma das nossas intenções. Ele sabe exatamente o que nós temos no nosso coração. Ele sabe exatamente o que nós nutrimos no nosso coração. Porque a forma que Ele sabe o que está no nosso coração e a forma que o nosso coração reconhece o amor de Deus é que vai determinar aonde nós chegaremos e o que nós seremos. Então, Deus está nesta noite olhando para o seu coração. Ele sabe o que está no seu coração. Talvez você pense, é improvável que eu seja curada. É improvável que eu seja alguém na vida. É improvável que minha família venha para a igreja. É improvável que algo aconteça. Eu queria te dizer que Deus vai usar o improvável, porque Ele está vendo o que está no seu coração. Deus te trouxe aqui porque Ele pensa as suas feridas, porque Ele conhece o seu coração quebrantado, porque Ele quer de você um coração contrito e totalmente voltado para a sua vontade. Um coração adoecido, amados. Por que Deus diz? Ele sara. Por que Deus quer sarar os corações quebrantados? Porque um coração adoecido, um coração enfraquecido, sempre vai dizer que é improvável. Você sempre vai dizer, se você tiver ainda o seu coração adoecido, enfraquecido, você vai dizer, é improvável, eu não mereço, eu não vou conseguir, não é para mim, é para o outro. Um coração ferido, sem cura, não consegue receber o amor de Deus. Não consegue entender que o que Deus faz é porque Ele nos ama, não é pelo que nós fazemos, pelo que nós temos, é simplesmente pelo amor que Ele tem pelas nossas vidas. Se você não se abrir para uma cura definitiva na sua vida, no seu coração, você nunca vai viver esse amor. Você sempre vai enxergar que você não merece, que não é para você, que o outro tem mais chance porque o outro fez uma faculdade, que o outro tem mais chance porque ele tem um carro, que o outro vai conseguir porque ele é mais bonito, que o outro vai conseguir porque é mais magro. Nosso coração precisa de cura, amados. Porque todas essas coisas não importam para Deus, importa o que está aqui dentro. E importa o quanto nós reconhecemos o amor de Deus pelas nossas vidas. Amém? Graças a Deus. Nós não podemos mais ficar patinando, ficar caindo nas mesmas questões, sabe? Por causa do nosso coração adoecido, enfraquecido. Então, assim, você sempre, enquanto não houver cura, você sempre vai se enxergar como o improvável, como o frágil. E você não é. Diga, eu não sou. Sabe qual era o maior segredo na vida de Davi? O seu coração. Então, assim, enquanto Davi estava lá, pastoreando as suas ovelhinhas, passando pelos dias quentes, pelos dias frios, debaixo de sol, debaixo de chuva. Davi subia morro, descia morro, atrás das ovelhas. Davi dava água, dava comida. Davi corria atrás daquela fujona. Davi passava por alguns apertos. Davi estava ali o tempo todo sozinho, cuidando das suas ovelhas. Talvez algumas vezes ele tenha passado fome. Talvez algumas vezes ele tenha sentido muito medo. Mas sabe o que ele fazia enquanto ele passava por tudo isso? Enquanto ele exercia aquela função que aos olhos de todos era uma função menos importante, sem significado. Sabe o que ele fazia? Enquanto ele estava ali exercendo o seu pastoreio, fazendo essas coisinhas que não tinham nenhuma expressão para a sociedade, Davi estava ali também desenvolvendo um relacionamento no secreto com Deus. Eu fiquei pensando assim, imaginando Davi. Durante todo esse tempo, ele poderia ter murmurado, ele poderia ter reclamado, ele poderia dizer assim, eu não mereço, eu não vou, isso não é para mim, meus irmãos é que são bons, eles é que sabem, eles que merecem.
Mas sabe o que Davi fazia? Ele pegou todo aquele tempo que ele tinha para cuidar das ovelhas e ficar a sós com Deus, longe das pessoas que desdenhavam dele, que desprezavam ele. Ele viu como uma oportunidade de contemplar o que Deus havia criado. Eu fiquei imaginando Davi, assim, enquanto as ovelhinhas estavam ali se alimentando, né, no pasto, eu fiquei imaginando ele deitadinho naquela grama verdinha, olhando para o céu, ouvindo os passarinhos cantando e dizendo: Senhor, como Tu és bom, como o Senhor é maravilhoso, a Tua criação é perfeita. Eu imagino que foram nesses momentos que Davi pensou assim: o que eu poderia fazer para engrandecer ao Senhor? E aí ele vai lá, recolhe uns gravetos, uns pedaços de madeira, algumas lãzinhas de ovelha, cria instrumentos para adorar a Deus. Davi estava ali nutrindo um relacionamento em secreto, cuidando do seu coração, cuidando daquilo que realmente importava. Ele estava ali nutrindo o amor de Deus pela vida dele. Ele estava recebendo o amor de Deus. Ele estava vivendo aquele amor. Ele estava naqueles longos dias que não passavam, sabe, adorando a Deus. Isso fez com que Davi, esse desprezo, esse esquecimento, esse período que ele passou pastoreando ovelhas, sozinho, numa função não importante, fez com que Davi fosse forte para enfrentar um leão e um urso, para defender as suas ovelhas, sem nenhuma experiência. Esses momentos fizeram com que Davi tivesse criado resiliência. Sabe, amados, Deus conhece tudo o que nós somos, Ele nos conhece por completo. Ele conhece tudo o que nós temos, inclusive as nossas fraquezas, inclusive as nossas limitações, inclusive as nossas necessidades, aquilo que nós julgamos ser falta. Ele conhece tudo. E sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Que Ele te aceita, mesmo com as suas limitações. Mesmo que você, aos seus olhos, não seja perfeito, mesmo que você, aos seus olhos, não seja o máximo dos máximos, para Deus você é único, e você é especial, e você é amado. Deus te aceita como você é, com as suas limitações, com as suas faltas. Eu falei isso muito com as mulheres: para de se comparar com as outras pessoas, porque você é única. Vocês são únicos, nós somos únicos para Deus. Quando Deus olha para mim, Ele vê a Ione, que Ele criou para Ele, para ser salva, para glorificar o seu nome, para cumprir o seu propósito. Do jeito que a Ione, Ele que me criou. Eu brinquei: Ele que lute agora com os meus jeitos e me aceite, e Ele me aceita. Ele me ama. Eu queria que você começasse a se ver assim. Porque Ele quer que você seja sarado, e essa cura só vem pela graça de Deus. Deus pode odiar muitas coisas que nós fazemos, amados. Muitas coisas na nossa conduta. Mas Ele nos ama tanto, que se você tiver um coração contrito, desejoso por um arrependimento, Ele sara esse coração. Porque Ele te ama. E nós não podemos mais rejeitar este amor. Amém? Então, enquanto nós buscamos apenas coisas externas, sabe aquele pensamento assim: para eu ser feliz, eu tenho que ter tal coisa. Eu só vou ser feliz quando, eu só vou ser grato quando, eu só vou receber o amor de Deus, aí sim. Quando isso acontecer na minha vida, aí sim eu vou saber que Deus me ama. Um coração adoecido pensa dessa maneira. E eu queria dizer que você pode ser feliz, sem que nada disso aconteça, apenas reconhecendo que Deus te ama. Davi tinha um coração cheio do amor de Deus, e era isso que dava segurança para Davi ser quem Deus o levantou para ser. E eu queria dizer que o seu coração, assim como o de Davi, também já é cheio do amor de Deus. Olha o que está escrito em Romanos 5, versículos 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. Será que Davi passou por isso?
tribulações? Será que Davi teve que ser perseverante? Será que ele adquiriu experiência com essas coisas? Não a experiência que os irmãos dele tinham. A experiência que ele precisava ter era de um coração sendo forjado para ser o que Deus havia levantado ele para ser. Ele adquiriu essas experiências. E a experiência produz esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O Espírito Santo é um com seu Espírito? Então o amor de Deus já foi derramado no seu coração. Você precisa viver este amor de Deus, assim como Davi viveu esse amor. Assim como ele tinha certeza que aquele urso morreria nas suas mãos, porque Deus o amava, Deus não o abandonaria. Assim como ele teve certeza do amor de Deus quando ele enfrentou um leão, você tem que ter essa certeza no seu coração de que Deus não vai te abandonar, de que Ele é bom e que Ele te ama incondicionalmente. Amém? Então, Davi enfrentou muitos desafios. Nós conhecemos a história de Davi e durante a sua jornada, até que ele cumprisse todo o seu propósito, ele enfrentou muitos desafios. Não foi só o leão, não foi só o urso, não foi só Golias. Davi enfrentou a ira de Saul. Davi enfrentou o desdém dos seus irmãos. Davi enfrentou o esquecimento de seu pai. Davi enfrentou a força, a malignidade de Golias. Davi enfrentou a sua própria carne, os seus impulsos. Sabe que Davi enfrentou também a traição do seu próprio filho, entre tantas outras. Mas sempre, 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 no seu coração, Davi tinha o amor de Deus. E ele se lembrava do amor de Deus pela sua vida. E por causa dessa lembrança, por ter essa certeza, ele venceu todas as adversidades. Ele sabia quem ele era em Deus, e isso é importante. Você tem que saber que você é um filho amado de Deus, que você nasceu para reinar e governar, que você é amado por Deus, que Deus pode abrir portas para você, que você tem o direito dado por Deus de ser feliz, de ser curado de todas as suas feridas. Eu queria caminhar para o finalzinho da mensagem, dizendo que eu creio que o seu coração está sendo, hoje, curado pela palavra de Deus, por este amor. Eu creio que toda ferida que tenha sido causada por alguém, ou por situações difíceis que você possa ter enfrentado, estão sendo saradas agora, pelo amor e pela graça do Senhor. Eu queria dizer que você, assim como Davi, você não foi esquecido. Você não foi deixado de lado, desprezado. Eu queria dizer que todo Jessé que passou na sua vida um dia, passou porque ele foi parte de um processo de Deus. Foi para te mostrar que Deus não se esqueceu de você. O Jessé que talvez tenha te esquecido, te desprezado, te deixado de lado, ele só existiu para mostrar que Deus não se esquece de você. Enquanto Davi estava ali esquecido, estava ali sendo desprezado, estava sendo julgado como improvável, ele aprendeu a ser humilde, ele aprendeu a depender de Deus. E esse esquecimento de Jessé, do seu pai, ensinou Davi a ser forte, a ser resiliente. Porque Deus tinha um propósito grandioso na vida de Davi. Eu queria que você mais uma vez entendesse que se você foi esquecido, se algum dia um Jessé passou pela sua vida, foi para você entender que Deus não esqueceu de você. Que Ele te colocou exatamente onde você precisaria estar para preparar o teu coração. Tudo que você passou, todas as dificuldades, todo o tempo que você se sentiu sozinho, todo o tempo que você se sentiu incapaz, talvez, se sentiu improvável, você precisou passar para que Deus preparasse o teu coração. Esses Jessés que passaram pela tua vida
te fizeram viver os processos de Deus. Porque Deus precisava forjar o teu coração, Deus precisava forjar o teu caráter, a tua vida, para que você passasse por uma transição de um simples pastor de ovelhas a um matador de gigantes. Você precisou passar este tempo sozinho, esquecido, se sentindo improvável, para Deus forjar o seu coração, para Deus forjar o seu caráter. Porque Deus sempre quis, sempre foi propósito de Deus, fazer de você um pastor, um simples pastor de ovelhas, um matador de gigantes. Sempre foi propósito de Deus fazer de você um improvável para o mais amado pelo Senhor. Sempre foi propósito de Deus que você passasse por alguns processos, para que você passasse pela transição de um doente para um curado. Para que você passasse do estado de um coração quebrantado, enfraquecido, adoecido, amargurado, por causa de ferido, por traumas que você sofreu, por pancadas que você levou na sua vida. Talvez você tenha chego, talvez você ainda esteja sentindo esse coração ferido, doendo, adoecido. Mas eu queria que você entendesse que tudo que você passou, Deus permitiu para fazer de você, dessa pessoa com o coração quebrantado, enfraquecido, ferido, um homem, uma mulher, com o coração segundo o coração de Deus. E eu disse para o bispo que essa noite nós precisamos orar por cura. Porque eu vejo muitas feridas, sabe, bispo? Muitos corações feridos, muitos corações... Quando eu pesquisei o significado do coração quebrantado, eu me assustei, porque me assustei assim, eu entendi o que Deus queria dizer. Tem muito coração enfraquecido, sem esperanças, achando que não merece, achando que já deu o que tinha que dar, achando que já era. Sabe esses termos que as pessoas usam hoje? Achando que assim, não... Mas quem sou eu? Alguém com 50, 60, 70. Alguém que já viveu tantas coisas, nem precisa mais Deus fazer nada na minha vida. Às vezes o coração está tão enfraquecido, está tão ferido, que a pessoa diz isso para Deus: não precisa mais, Deus, já sou feliz com o que tenho, já estou satisfeito. E Deus diz que Ele, mesmo esse tempo que você passou ferido, Ele usou e Ele permitiu para que você fosse sarado nesta noite. Amém? Então receba no seu coração uma cura. Cura para quem foi esquecido de alguma forma. Cura para aqueles momentos em que você lutou e achou que seriam essas coisas que você estava correndo atrás para adquirir, para fazer, para acontecer. Seriam essas coisas que trariam satisfação, trariam uma alegria plena. Não é nada disso. Deus não está interessado nessas coisas. Deus quer apenas um coração segundo o seu coração. Deus quer olhar para você e dizer assim: aí vai um filho com um coração contrito, um coração submetido. Deus poderia ter usado e ter ali escolhido homens fortes, experientes. Deus poderia ter levantado como rei de Israel tantas outras pessoas mais capazes que Davi, tantas outras pessoas mais fortes, que conhecessem mais de guerra, que tivessem mais experiência, mas Deus escolheu Davi, porque Deus conhecia o coração de Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi era o mais amado entre todos os seus irmãos, e Deus o amou. O que nós podemos fazer? Davi sabia o que fazer. Davi simplesmente falou: Deus me ama, e eu vou viver esse amor, eu vou viver o que Ele tem para mim. Ele disse que eu vou ser rei, amém.
E ser rei não mudou o coração de Davi. Porque daquele dia em que ele foi ungido, ainda foi, ele tinha 15 anos, não é isso, amor? Ainda foi um tempo. Ele ainda teve que passar por muitos processos até viver o propósito dele, até ser rei de fato, exercer ali. Mas desde aquele dia ele já era um rei. E o coração dele não mudou. Nem com seus irmãos, nem com seu pai. Davi continuou servindo seu pai e seus irmãos. Davi continuou louvando a Deus, adorando a Deus, tendo ali os seus momentos com Deus. Davi estava indo levar uns pãezinhos e queijo para um exército que estava morrendo de medo de um gigante. Davi tinha uma função insignificante. O pai dele disse, pega esses pãezinhos, esse queijo, vai lá, vê como é que estão seus irmãos na guerra, os fortões, os bambambam, vai lá ver como eles estão, me traz notícia. Aí quando Davi chega lá, ele se depara com um monte de homem grandão, forte, experiente, armados, tudo assim, tremendo de medo por causa de um gigante. E aí sabe o que Davi faz? Ele vai, enfrenta o gigante, porque ele sabia que Deus não ia abandonar ele. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Você recebe esse amor de Deus na sua vida? Você recebe cura para o seu coração quebrantado, enfraquecido? Nós vamos orar. E você vai viver o que Deus tem para você. Você vai dizer assim, Deus me ama. Independente da minha condição física, humana, do que eu já adquiri, de quem eu sou. Deus me ama porque Ele me criou, Ele me amou, foi vontade dEle. E eu vou viver como um filho amado de Deus nesta terra. Amém. Glórias a Deus. Palavra preciosa. Sei que veio do trono da graça de Deus para as nossas vidas. O que me chamou muita atenção, que mesmo sendo rei, Davi continuou vivendo como ele vivia. Isso demonstra a maior capacidade de humildade do ser humano. O pior erro é quando nós achamos que nós somos, que nós merecemos, porque aí nós nos revoltamos. Aí nós falamos além do que convém, o nosso coração adoece, um monte de coisa acontece. Davi era rei e ele continuou sendo humilde, esperando que Deus o exaltasse. E Deus o exaltou. Eu queria orar com você nessa hora, para que você entendesse isso, que no momento certo, não é no momento que nós queremos, né? Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. No tempo certo Deus vai te exaltar, no tempo certo Deus vai te promover, no tempo certo. A nossa parte é entender o que tão bem foi colocado, que Ele nos ama. Amém? Jamais duvide do amor de Deus. Pai amado e eterno, que palavra o Senhor nos trouxe nesta noite. Eu estou aqui, Jesus, em êxtase. Eu estou aqui, ó Deus, transbordando de paz. Eu estou aqui transbordando de alegria. Por esta palavra tão gloriosa, por esta palavra tão única, que nos faz mais uma vez enxergar o Teu amor. Senhor, eu sei que algumas pessoas estão na sala de espera, aguardando a sua vez. Eu sei que alguns talvez estão numa condição de esquecidos pelos homens, mas não por Ti. Eu sei que alguns, ó Pai, já receberam o que precisavam receber de Ti, o dom, já receberam o que precisavam receber de Ti, no entanto precisam como Davi, precisam amadurecer, precisam ter seus corações transformados, porque o Senhor não exalta o soberbo,
O Senhor honra o humilde de coração. E que haja aqui corações sarados, porque a soberba precede a ruína, a soberba é uma doença. E que haja entre nós corações quebrantados, humildes. E que haja nesta noite, Deus, pessoas que recebam alívio, cura e entendimento do Teu amor. Eu sei que há pessoas agora nos assistindo pela internet, que têm se perguntado por que tem demorado tanto. Talvez alguém que nesse momento diga: eu tenho potencial, eu sei da minha capacidade, por que tem demorado tanto? Porque Deus está moldando o teu caráter. Porque Deus está trabalhando na tua vida, no teu caráter, no teu interior. Assim Ele fez com Davi, mas Ele não deixou de te amar. Você que tem perguntado: Deus, o Senhor se esqueceu de mim. Receba a cura. Receba a cura, porque Deus jamais te abandonou. Deus jamais esqueceu de você. Você que hoje olha para o teu comércio e tem dito: não vai dar certo. Você que está preocupado, abalado, abatido, ei! Deus ama você. Ele jamais vai te deixar só. Receba agora a cura. Receba o alívio. Receba a direção e a provisão de Deus para a tua vida. Seja curado agora em nome de Jesus. Seja curada agora em nome de Jesus. Seja curada agora pela graça de Deus. Seja curado agora pela graça de Deus. Sejam curados. Recebam a cura. Recebam a paz. Recebam a paz que excede todo entendimento. Recebam agora o discernimento de Deus, que Ele é Senhor do tempo. Porque está escrito: se tardar, espera, porque não demora. Deus está cuidando de tudo. Enquanto pessoas olham para você e pensam que você está largado, jogado e esquecido. Talvez os irmãos de Davi olharam para ele e disseram: ele foi ungido rei, mas não mudou nada, ele continua sendo o mesmo. Não vai dar nada, isso tudo não vai dar em nada. Talvez a rejeição só tenha aumentado. Mas quando chega a hora, Deus faz o improvável. Deus faz o rejeitado. Deus faz o esquecido. Deus faz da estéril mãe de filhos. Deus faz do falido um homem bem-sucedido. Deus faz daquela que tentou uma vez, duas vezes, um comércio, 2, 3, tentou de tudo e não deu certo, e naquela hora Deus faz dar certo. Deus faz dar certo. Deus faz. E aí Deus pega o lugar daquela vergonha e Ele te põe no lugar de dupla honra. E aí Ele apaga todo o opróbrio da tua viuvez, Ele apaga todo o opróbrio do teu sofrimento, e a alegria se torna permanente na tua vida. Sai hoje daqui, meu irmão, minha irmã, você que me assiste agora pela internet. Eu não sei se você me assiste hoje, se você está assistindo este culto, se já passou um ano, se já passou 10, talvez você esteja agora em 2030 ouvindo esta mensagem de Deus. Ela é para você. Talvez você agora em 2040 esteja ouvindo agora esta voz. Ela é para você. Porque a palavra de Deus se renova, ela não volta vazia. Não importa se hoje, daqui a um ano, daqui 10, daqui 20, daqui 30 anos, esta palavra continuará sendo viva, porque ela é a palavra que procede da boca de Deus. Esta é a palavra que nos trouxe cura hoje. Esta é a palavra que nos curou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos aos céus. Que a graça, a paz, a misericórdia e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você e com toda a sua família,
vá em paz, porque hoje você recebeu a cura definitiva pela graça de Deus. Amém, amém e amém. Dê uma linda salva de